Muito bem, estamos de volta. Walter Cuco, coloca na tela aí, Walter Cuco, o reloginho da Transamérica, por gentileza. Agora em Curitiba, 17 horas e mais 19 minutos. Estamos de volta ao vivo com o programa Boa Tarde Curitiba. Recebendo aqui agora o professor Lúcio Toazzi. E nós vamos falar sobre a ansiedade. Professor Lúcio, boa tarde, seja bem-vindo. Bem. Professor Lúcio, como é que nós podemos definir o que é a ansiedade? Mário, a ansiedade normalmente podemos conceituá-la como um desajuste das emoções da pessoa. Ela perde o controle do seu estado emocional. Isso já numa fase bem avançada. Porque às vezes a gente tem ansiedade de chegar em tempo, que o semáforo demora para abrir. Essa é uma ansiedade transitória e não é tida como um problema ou como um sofrimento. Que é normal. É normal. Nós temos uma certa medida de ansiedade, é normal do ser humano. Normal. É o senso de preservação da espécie. Sim, mas a ansiedade, Mário, que nós estamos falando, é aquela causada por a pessoa se ver com excesso de trabalho para fazer. E o excesso de trabalho que ela prevê que tem que fazer, ela vê que não vai dar conta, não consegue vencer aqueles trabalhos. E pode ser trabalhos escolares, pode ser trabalhos da empresa, pode ser até atividades domésticas ou até de locomoção, de distância a serem percorridas para chegar em determinado local, numa determinada hora. Então a pessoa se preocupa em não conseguir cumprir com os seus objetivos. Os seus objetivos, sua tarefa. Aliás, na empresa é muito comum, estabelece-se objetivos empresariais, objetivos, metas do setor de trabalho. Então o gestor distribui tarefas, trabalhos para a equipe toda, estabelece metas para a equipe. E a pessoa começa a trabalhar, passa 10 dias, 15 dias, 20 dias e não conseguiu cumprir a meta. Aí ela começa a ficar angustiada. Não vou conseguir dar conta. Vou ser desprezado. Vou ser demitido. Vou ganhar menos. E uma série de fantasmas ela começa a criar dentro de si. E é interessante que isso ela leva para casa, ela leva para a cama. Ou seja, ela começa a sofrer por antecipação. Por antecipação, por tarefas que ela não consegue vencer, não vou conseguir dar conta. Fala para a gente do outro sintoma, que são os pensamentos acelerados. Então, isso gera o pensamento acelerado. E o pensamento acelerado, ele vem de uma consequência daquilo que a pessoa sente. E o central da emoção é no plexo solar, em cima do coração. Aí a pessoa começa a sentir um nó, começa a sentir uma dor. E essa dor se propaga em toda a região do peito, e dá uma espécie de falta de ar. E a pessoa diz, eu sinto um nó na garganta, falta de ar. E isso então provoca uma aceleração do coração, que você falou agora. Então a aceleração do coração é uma decorrência desse estado que a pessoa está sentindo. Ela vive em tensão permanente. Permanente. É isso? Permanente. E é interessante que ela não consegue se desligar. E quanto mais ela pensa, ela reforça a sua própria ansiedade. A condição de não conseguir dar atingir conta. o objetivo. Então isso dá com o vestibular, isso dá para concurso, isso dá para uma entrevista de seleção de pessoal na empresa, isso dá na apresentação de uma monografia, de um trabalho de conclusão de curso, num trabalho escolar. O aluno não entendeu bem a lição e vai ter que fazer uma prova, ele já vê que o professor vai perguntar exatamente aquilo que ele não sabe. Pais e mães que têm ansiedade com relação aos filhos, se já chegou, se vai chegar, o filho pensou em sair à noite, passear, a pessoa se torna ansiosa e passa também a noite acordado. É muito também comum. É comum, não é, professor? Muito comum, porque a mãe ou o pai, né, eles preservam a vida do seu filho. Tem uma estima, tem um amor. Então, quando o filho já é um adolescente e sai para um encontro
uma balada, um encontro social, ou uma festa de aniversário, os pais começam a pensar não coisas boas do filho, que vai ter um acidente, que vai ser assaltado, que vai ser roubado, que pode causar uma série de transtornos, que vai beber, que pode ser vítima de drogas. Então eles começam a pensar exatamente só coisas contrárias àquilo que está sendo realizado para o jovem. Uma pessoa com ansiedade, na hora de dormir, ela não consegue relaxar. Não, o corpo cansado, mas a cabecinha continua ali sim, girando. A cabeça, como ela não conseguiu realizar as metas e o trabalho todo, então o cérebro não se desliga e continua trabalhando. Ela não consegue dormir. E se ela dorme, acorda imediatamente como se ela tivesse realizar a tarefa. E cumprir a tarefa. É uma pessoa muito responsável. No fundo, é uma pessoa muito responsável. Ela quer realizar, mas ela não consegue. E o cérebro sempre dá o comando principal. E o corpo obedece ao comando principal. Como a pessoa diz o seguinte: eu não consigo realizar todas as tarefas, não consigo estudar todo o conteúdo que o professor deu. Então, o cérebro começa a cobrar que tem que ser feito aquilo. Ele não consegue se desligar. Isso gera uma ansiedade violentíssima que repercute, Mário, muito no físico da pessoa, na disposição da pessoa. Bom, a questão digestiva também é afetada aí, né? Muito. Os franceses trabalharam muito a interligação entre o estado emocional da ansiedade e onde ela tem a sede, que é exatamente no plexo solar, e a repercussão que tem sobre o sistema digestivo. O sistema digestivo é o primeiro que recebe, de certo modo, toda a descarga do desequilíbrio emocional. E claro que vamos ver logo em seguida que as células todas recebem, Mário. As células, o DNA recebe, os fótons recebem, né? Então o corpo todo padece, né? Mas cada pessoa responde de uma forma. Tem algumas pessoas que, quando ansiosas, descontam na compulsão alimentar, não é isso? Muito. Desconta na geladeira, abre o armário e come o que tiver lá dentro. Come o dia inteiro. É verdade, não é isso, inclusive levam até para a cama. Que coisa, hein? É uma forma de aliviar a sua tensão? É uma maneira de compensação. Aí a pessoa engorda mais do que o necessário, começa a criar uma autoimagem negativa dela, que ela está gorda ou que está gordo, que não tem saúde, que não tem um bom visual, que não tem uma boa apresentação. Perfeito. Professor, diante desse quadro de ansiedade, duas perguntas. O que desencadeia a ansiedade? Eu quero que você fale para os telespectadores uma maneira de aliviar essa tensão. Algumas dicas. Bom, popularmente existem algumas maneiras imediatas de atenuar a ansiedade. Ok. Por exemplo, a pessoa levanta de onde ela está, que está sentindo ansiedade, e começa a ouvir músicas, dançar e cantar ao mesmo tempo. Isso pode ser feito em casa, claro, sem nenhum custo. Isso é muito bom e alivia, de certo modo, ainda que temporariamente, a ansiedade. Outra maneira seria caminhar no parque, caminhar numa ciclovia, andar de bicicleta. Oxigenar o organismo. Oxigenar, fazer exercícios físicos numa academia ou praticar esporte, nesse sentido alivia bastante. Um banho, uma piscina também faz bem, uma praia, um passeio, tudo isso... Então, encontrar maneiras de distrair a mente, sair daquele estado latente ali. Exatamente, isso ajuda a aliviar, ainda que de um modo temporário. Isso não realiza definitivamente, Mário. Ele é um paliativo. É um paliativo, mas é muito recomendado. É muito recomendado para todas as pessoas que trabalham com terapias. Perfeito. Né? O que desencadeia essa ansiedade, professor? Existe algum fator
mental, psicológico? O que acontece no organismo do ser humano que acaba se tornando ansioso? No organismo, Mário, geralmente acontece o enfraquecimento do organismo da pessoa. Porque, Mário, quando a pessoa está super ansiosa, há um desgaste químico, emocional dentro dela violentíssimo. E normalmente o cérebro, o sistema nervoso, segundo pesquisas realizadas, consome, já falei várias vezes, 70% do que nós comemos. E quando há um estado alterado, vai para 75, 80, e o cérebro, sistema nervoso, esse estado emocional, em alta vibração, tira dos ossos e dos músculos. Então a pessoa se enfraquece, levanta cansada. Rouba energia. Pouca energia. Levanta cansada, desanimada, triste, com vontade de abandonar tudo. E ela cria uma autoimagem totalmente negativa de si. Bom, então a pergunta, se ela criou uma imagem negativa, é possível ela trocar essa imagem por imagens positivas? Veja bem, Mário, você usou imagens positivas. A simples imagem positiva não é melhor que a negativa, claro, evidente. Mas ela não tem uma frequência cerebral suficiente para detonar o sofrimento da ansiedade da pessoa. Veja bem, Mário, é melhor do que a imagem negativa. É o que você falou, o pensamento positivo. Mas ele tem uma frequência cerebral em discrepância com a vibração da imagem negativa. Então, vamos supor, a imagem negativa da ansiedade chega a um patamar de 200, 300 milivolts. E o pensamento positivo poderia chegar no máximo a 40, 50. Então, há uma discrepância entre aquilo que a pessoa gostaria de ser e a realidade que ela está vivendo. Professor, você desenvolveu uma técnica chamada coimalogia, perfeito? Sim. Explica para a gente o que é a coimalogia e como que ela pode beneficiar pessoas que sofrem com essa síndrome da ansiedade. Baseado em todos o que nós observamos que as pessoas hoje sofrem de ansiedade violenta, a coimalogia é uma ciência do treinamento da mente. Ok. Numa escala bem mais avançada que as simples terapias que eu indiquei há pouco, né? Que são também necessárias Meditação, para aliviar respiração, temporariamente. São técnicas de aliviar a tensão momentânea. Momentânea, que ajudam. Ok, essa técnica que você desenvolveu, coimalogia, ela é um tratamento, poderíamos usar assim esse termo? É um treinamento da mente numa alta frequência. Veja bem, durante o nosso treinamento, no caso específico para a ansiedade, nós desenvolvemos em 9 etapas o treinamento. Ok. Nas 3 primeiras etapas, Mário, a gente consegue envolver o corpo, porque o corpo em agitação não consegue se desvincular da própria ansiedade. Okay. Nós temos que preparar o corpo, sem toque, sem massagem, sem remédio, sem nada. É o treinamento da mente, do corpo. Em seguida, treinamos a mente. Mais 3 etapas para treinar a mente, para chegar a um patamar onde o cérebro é altissimamente criador. Nesta 6ª fase, o cérebro e a mente criam matéria. O próprio cliente comprova que ele é criador de matéria. Na hora que o cérebro é criador de matéria, seguindo essas 6 etapas, nós deslumbramos, então, a solução adequada para o cliente segundo o seu problema da ansiedade que ele apresentou. São em etapas. Esse intervalo entre uma etapa e outra demanda quanto tempo, mais ou menos? Eu estou pensando na pessoa que está em casa nos assistindo, que já vem há muitos anos sofrendo de ansiedade e toma N medicamentos, ela precisa, de alguma forma, resolver esse problema. Esse intervalo entre uma
entre um treinamento, entre uma etapa e outra, é mais ou menos em quanto tempo, professor? Normalmente, para os que moram em Curitiba e na área metropolitana, nós aconselhamos uma sessão por semana. E o nosso procedimento é 10 sessões para liquidar o problema que a pessoa está sofrendo. Há uma entrevista inicial, não em forma de diagnóstico, jamais para explicar a fundamentação científica do trabalho, que difere de muitas terapias. Embora as terapias também são válidas, não podemos recriminá-las jamais. Mas a nossa ênfase é sobre a fundamentação científica, atuando principalmente dentro da sexta, da sétima, oitava e a nona, com a física quântica, alterando a estrutura do DNA, alterando a estrutura celular, alterando a estrutura do fótons. E com isso, o corpo vai se modificando diante dessa nova mensagem em alta frequência que a pessoa vai sendo treinada. A partir dessas primeiras etapas, primeiras sessões, ela já vai sentindo um estado melhor no seu problema? Normalmente, Mário, a primeira e a segunda sessão é uma montagem científica. Ok. Nós precisamos saber o que está se passando com o cliente para saber, em seguida, apontar um planejamento. Um planejamento junto com ele. O treinamento, propriamente dito, começa na terceira fase, na terceira sessão. E a pessoa começa a sentir a melhora pela quinta e a sexta sessão. Isso é normal para quase todas as pessoas. E aí é um processo rápido, porque nós fazemos um treinamento de 1 hora em cabine, dentro do nosso consultório. Em seguida, a pessoa vai fazer o mesmo treinamento a domicílio. Uma pergunta, a pessoa tem que querer? Sim. Porque tem pessoas que chegam com determinados problemas, em tal patamar, que ela já não controla mais as suas vontades. O princípio básico é ela querer se tratar? Sim. Veja bem, Mário, nós não usamos remédios, nós não usamos nenhuma uma terapia agressiva. Nós treinamos a mente da pessoa. Então, nós precisamos que a pessoa tenha vontade de fazer os treinamentos. Se ela tiver a vontade de fazer os treinamentos, tanto dentro do nosso consultório como a sua atividade em casa, o resultado é inevitável. Então ela vai levar esse treinamento para casa, ela vai fazer a parte dela. E ela vai repetir, a não ser que ela venha todos os dias. Ok. Aí carece tempo, distância, não? Se a pessoa não pode se locomover? Como? Tem dificuldade de se locomover? É possível o treinador ir até a pessoa? Nós temos 2 casos que visitamos a pessoa a domicílio. Veja bem, 2 casos extremos, em que a pessoa, inclusive, está na cama deitada. Eu lhe perguntei porque tem pessoas que, quando chegam num estado, a ansiedade pode levar à depressão, não pode? Pode. Aí precisa de alguém ir lá e resgatá-la. É possível ir até a pessoa? Normalmente, nós não aconselhamos ir, porque a pessoa quer uma privacidade daquilo que ela está abordando. Junto com a ansiedade, geralmente vem mais 10, 8, 15, 20 problemas. Ou junto com a depressão, pode vir mais 10, 15, 20. E a domicílio acontece que às vezes a pessoa não tem toda aquela privacidade. Perfeito. Entrada de pessoas, então, os familiares. O ideal é um lugar reservado. Reservado. Bom, minha gente, o assunto é longo. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais desta técnica chamada coimalogia, está na tela aí o site, né? Onde o professor Lúcio lá descreve um pouco mais, resumidamente, disso que nós estamos conversando. E lá está os telefones de contato, também tem uma página para você fazer pergunta. Tudo através do site, você pode entrar em contato, www.coimalogia.com.br, e esclarecer todas as suas dúvidas referente a essa técnica para resolver problemas de ansiedade, ok? Professor Lúcio, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.
Minha gente, nós vamos chamar um intervalo comercial. Na volta, nós vamos falar sobre mágica e também sobre palhaçada. Em 1 minuto, nós estamos de volta.